Olá, seja muito bem-vindo novamente a esse canal. Estamos no nosso terceiro vídeo da série de como a gente ter uma alimentação mais equilibrada à base de plantas. Não necessariamente vegetariana, mas por que não? Se você sente esse chamado, esses vídeos, essa série de vídeos vai contribuir muito com o seu processo. Se você é novo por aqui, eu sou a Bruna Fraschetti, sou nutricionista e terapeuta do bem-estar holístico. E trago aqui nesse canal conteúdos a respeito de saúde, de nutrição e de bem-estar, sempre com uma visão mais ampla, mais holística, para que a gente possa se nutrir, se equilibrar de corpo, de alma e de espírito. Tá, já fiz a minha reflexão a respeito das minhas escolhas alimentares, vi onde eu estou me sabotando ou então atrapalhando o processo do outro. Também já compreendi que a gente tem que olhar para um alimento de uma maneira mais ampla, né? Entendendo o caminho que aquele alimento percorreu até chegar na minha mesa. Já descobri sobre a vitalidade, a astralidade dos alimentos, coisa que a gente abordou no vídeo passado. Se você não viu, vai lá ver os outros vídeos dessa série. Mas e agora? O que não pode faltar, Bruna? Quando eu tiro os produtos de origem animal, o que eu tenho que colocar no lugar? Ou o que eu tenho que prestar mais atenção para que eu não venha ter algum desequilíbrio nutricional, algum problema na minha saúde? É isso que a gente vai falar hoje. Antes de mais nada, você precisa entender que a gente pode dividir aí os alimentos em 3 grandes grupos. Eu gosto de fazer essa divisão, que não é necessariamente no nome dos nutrientes, porque eu acho que as pessoas já estão com um excesso de informação a respeito de proteína, carboidrato, lipídio, enfim, e acabam fazendo dietas malucas aí, que elas já estão saturadas desses termos. Então, para a gente desconstruir um pouco esses rótulos, eu quero falar de 3 grandes grupos que está muito mais baseado na função desses alimentos no nosso organismo. Seriam eles os grupos dos reguladores, o segundo dos energéticos e o terceiro dos construtores. Esses 3 grupos precisam estar presentes no nosso dia a dia para que a gente tenha uma alimentação mais equilibrada. O primeiro grupo, que seria o dos reguladores, é o grupo que a gente tem que ter em maior proporção no nosso dia a dia, que seriam os grupos aí dos folhosos, verdes, né? Então, rúcula, alface, almeirão, flores também como couve-flor, couve de bruxelas, brócoli, né? Então a gente tem uma infinidade deles, não vou ficar citando o nome de todos, mas todos os folhosos e flores também de uma maneira geral. Além disso, a gente tem o grupo dos vegetais coloridos. Aí a gente inclui alguns frutos e algumas raízes também, que seriam, por exemplo, abóbora, pepino, chuchu, abobrinha, cenoura, beterraba. Então, todo esse grande grupo dos vegetais coloridos. Além disso, a gente tem ervas e especiarias que são muito reguladoras também, são muito ricas em fitonutrientes. Então, a gente poderia citar açafrão, gengibre, canela, cravo, coentro, salsinha, cebolinha, enfim, uma infinidade de produtos também que a gente tem que usar e abusar no nosso dia a dia. Não usar produto, tempero industrializado, não. Usar, sim, essas ervas e especiarias para trazer muito sabor e muita nutrição para a nossa alimentação. Ainda dentro desse grupo dos reguladores, a gente poderia trazer as frutas. Obviamente que frutas muito adocicadas, muito maduras ou frutos secos já teriam um componente que traria mais energia, e daí a gente já poderia levar para o grupo dos energéticos. Mas de uma maneira geral, frutas num estado de maturação normal, ok, que não passaram ainda do ponto, né? Ou frutas que não são tão adocicadas, que não estão secas, por exemplo, também trariam aí esse componente de regulação. Esse grupo dos reguladores, eles são muito ricos em vitaminas, minerais, fibras. É óbvio, eles também contêm proteína, carboidrato, lipídio. Como eu disse, a gente não está querendo trazer rótulo aí a respeito dos macro e micronutrientes. A gente está falando, sim, da função desse grupo de alimentos no nosso organismo. Então, só para frisar, esse grupo é o que você tem que ter em maior proporção na sua alimentação. Cerca de 50% da sua alimentação tem que vir desse grupo, independente de você comer carne ou não. O segundo grupo seria o grupo dos alimentos energéticos. Como o próprio nome já diz, eles têm a função de nos trazer energia. Mas são alimentos que podem ser tanto ricos mais em carboidrato, então ser essa fonte de energia mais à base de carboidratos, ou então ricos em gordura. Os alimentos gordurosos também têm uma função de trazer energia para o nosso corpo. Obviamente que não é só essa a função deles,
Mas de uma maneira geral, só e didática, só para que você possa compreender, a gente tem aí os alimentos que são ricos, então, em carboidrato e em gordura. Quais seriam os energéticos que são mais ricos em carboidrato? O grande grupo dos cereais, que daí entraria trigo, cevada, aveia, milho. Aqui a gente também pode colocar pseudo-cereais como a quinoa e o amaranto. Também tem alguns outros cereais que não são tão conhecidos assim, como o trigo sarraceno, painço. Enfim, a gente tem uma série de cereais. E eles podem vir apresentados para nós de diversas maneiras, ou no grão íntegro mesmo, ou então na forma de farinhas, na forma de subprodutos que já passaram por um certo processamento. Ainda, a gente pode ter produtos processados que sejam à base de cereais, como por exemplo um pão. Mas volto a dizer aquilo que eu trouxe como conhecimento no vídeo passado, que um pão artesanal nunca vai ser igual a um pão industrializado. Então vale a gente fazer a melhor escolha aí para que a gente esteja se nutrindo da melhor maneira possível. Além desse grande grupo dos cereais, a gente possui ainda o grupo dos vegetais energéticos, que seriam mais os tubérculos e raízes como mandioca, cará, inhame, batata doce, mandioquinha salsa. Então, esses alimentos estariam também no grupo dos energéticos, mas os energéticos que são mais à base de carboidrato. Muita gente confunde esse grupo com aquele grupo lá dos reguladores, dos vegetais coloridos. Então, às vezes, a pessoa fala, eu fiz um pratão de salada assada. Vai ver, é mandioca com batata. Isso não é salada, viu, gente? Então, vegetais coloridos são aqueles outros alimentos que eu citei anteriormente. Vegetais energéticos já está aqui nesse grupo de energéticos. E como eu disse anteriormente, a gente também poderia trazer os frutos secos ou então frutas mais adocicadas, que são bastante ricas então em açúcar, né? Numa forma que não tá tão rápida para ser absorvida assim, mas não deixa de ser açúcar. A gente poderia então, falando de açúcar, ainda trazer alguns tipos de açúcares, né, que entrariam aí, melado, o mel, o açúcar mascavo, a rapadura, açúcar que é retirado, por exemplo, do coco, a gente tem o néctar de coco ou açúcar de coco. Então, esses alimentos também podem fazer parte da alimentação, mas é claro que eles são assim, sutilmente, não é pra gente estar consumindo todo dia, toda hora não, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses açúcares que já foram previamente processados, para que a gente não exagere nessa quantidade, porque a velocidade de absorção desse açúcar é muito grande. Não se compara com a velocidade de absorção do açúcar de um vegetal energético, por exemplo, como a mandioca, de um cereal, como um arroz integral, e nem mesmo de uma fruta. Então, esses alimentos açucarados, que já estão mais rápidos para serem absorvidos, a gente tem que ter bastante cautela no consumo, independente de ser uma forma ainda mais natural, como eu mencionei o melado, por exemplo. Ainda no grupo dos energéticos, a gente teria os alimentos que são fontes de gordura. Então aí a gente poderia citar alguns frutos mais oleosos, como abacate, coco, e também azeitona, azeite, né, o azeite de oliva, um óleo de girassol prensado a frio, óleo de gergelim, né, óleo de coco. Então, quando a gente vai escolher essas gorduras, a gente tem que prestar bastante atenção em como aquela gordura também chegou até nós. Gorduras que são mais comuns, óleos refinados que a gente encontra com mais facilidade no mercado, normalmente são mais baratos, eles tiveram substâncias adicionadas para chegarem até aquela embalagem, né? Então, por isso são óleos refinados. E o uso deles é totalmente contraindicado. Então, quando a gente vai escolher um produto que seja energético, mais à base de gordura, a gente tem que fazer essa escolha também o mais natural possível, né? Então, óleos prensados a frio ou então essas gorduras mais naturais. Eu sei que a gente está falando de uma alimentação mais rica em produtos à base de planta, mas se você consome, se você sente ainda de consumir, a manteiga também é uma qualidade boa, né, de gordura. Bom, esses produtos energéticos, então, eles teriam que estar na proporção da nossa alimentação como cerca de 25%, né? Divididos aí, então, nesses que são mais fonte de gordura e os que são mais fonte de carboidrato. Então, a gente tem que olhar. Eu estou ultrapassando essa quantidade? É claro que isso varia de indivíduo para indivíduo e varia também de momento de vida. Tem momentos que talvez o nosso corpo esteja pedindo alimentos mais ricos em gordura ou alimentos mais ricos em carboidrato. Vale essa autoobservação para a gente manejar a quantidade disso.
mas em torno de 25%. Então, ali entre 25% e 35% é o que a gente tem que ter ao longo do dia de produtos vindo desse grande grupo dos energéticos. Um pouco mais além, deixei esse grupo por último e não foi por acaso, porque ele é a grande sacada de uma alimentação mais à base de plantas. Até então, a gente falou de alimentos que estão presentes aí na alimentação de uma maneira geral e de plantas, basicamente. Mas é aqui nesse grupo dos construtores que aparecem as grandes fontes de alimentação de origem animal. Então, o primeiro grande grupo seriam essas fontes proteicas de origem animal, como, por exemplo, peixe, ovos, carne de ovelha, carne de porco, enfim. Também derivados, como leite, queijo, ovos. Então, essa sim ainda faz parte de um grande grupo de alimentos construtores, mas é justamente esse alimento que a grande parte de vocês que estão assistindo esse vídeo querem reduzir o consumo. E daí, o que faz parte desse grupo também e que não vem de origem animal? É aí que a gente vai falar de dois outros grandes grupos que fazem parte desse grupo dos construtores, que seriam as leguminosas e as oleaginosas e sementes. Vamos começar pela oleaginosa semente. Por quê? Porque elas estão sim aqui no grupo dos construtores, mas elas são bastante ricas em gordura, então elas também trazem aí energia, né? Elas estão meio que ali divididinhas entre os energéticos e os construtores. Pouca gente sabe que as oleaginosas e as sementes são bastante ricas em proteína também, né? Então, como eu disse, elas têm sim esse componente energético, então se a gente está consumindo, a gente já tem que considerar ali que a gente está pegando uma proporção também daqueles 25% dos energéticos, mas elas são sim ricas em proteína também e fazem parte desse grupo dos construtores. Então, quando você está com dificuldade do que você pode colocar no lugar da carne numa refeição, você pode fazer sim uso de castanhas, sementes como de girassol, de linhaça. Eu tô aqui com uma mesa cheinha desses produtos, mas eu vou deixar a apresentação dos produtos para o próximo vídeo, para esse não ficar muito cansativo. Ainda dentro desse grupo, a gente tem o grupo das leguminosas, como eu disse anteriormente, que seria o grupo dos feijões, né? E aí a gente também tem uma infinidade deles. Eu tô com vários aqui que eu quero mostrar para vocês depois. A gente pode olhar para esse grupo das leguminosas como sendo uma boa fonte de alimento construtor, uma boa fonte de proteína. Quando a gente fala desses alimentos construtores, eu já disse que o primeiro grupo a gente tem que ter cerca de 50%, o segundo cerca de 25% e esse terceiro, então, também cerca de 25%. Então, muita gente acha que o consumo de proteína e de alimentos construtores tem que ser muito grande no dia a dia, né? Houve aí muitas dietas que exacerbaram a indicação de proteína, né? A gente sabe que para um indivíduo saudável, 0,8 gramas de proteína por quilo de peso é adequado e sair um pouco dessa preocupação extrema de que será que eu estou comendo a quantidade certa de proteína e tudo mais e olhar sim para qualidade desse alimento, porque obviamente nem todo produto é igual, então a gente tem produtos que foram cultivados de uma maneira que vão ter muito mais proteína e vitalidade do que outros produtos que foram cultivados de uma maneira mais inóspita, né? E de uma maneira mais artificial. Então a gente tem que olhar assim para esse caminho do alimento, reconhecer obviamente sim, bom, esse daqui faz parte do grupo dos construtores e daí trazer para a alimentação, mas sem essa neura. Vamos olhar e fazer as melhores escolhas possíveis, porque certamente não vai faltar proteína no teu organismo, tá? Com isso a gente já fecha esse vídeo sobre os grupos alimentares e no próximo vídeo eu trago então esses conhecimentos mais a respeito mesmo desse grupo dos construtores. Eu vou mostrar exemplos para vocês e de como a gente pode então fazer algumas preparações e variar esses alimentos no nosso dia a dia. Se você gostou desse vídeo, já curte, vai me ajudar bastante, porque quando vocês curtem, compartilham, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e acaba levando isso para mais pessoas também. Então já deixa sua curtida, já compartilha com quem você acredita que precisa ouvir isso que a gente está falando aqui. E também já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder o próximo vídeo dessa série. E os vídeos que virão futuramente também. Gente, um beijo grande, até o próximo vídeo.